Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo lá do livro Poliedro, referente à Primeira Guerra Mundial. Bem, pessoal, é bom a gente se lembrar de alguns dos acontecimentos que introduziram a Primeira Guerra Mundial. O estopim desse conflito vai ser lá o assassinato do Duque Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, e durante a sua visita a Sarajevo, ele vai ser alvejado por um sérvio que vai dar início ao conflito. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante do grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência imperialista da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. As batalhas que se desenvolveram principalmente durante esse período ocorreram nas chamadas trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. Para quem não sabe o que são as trincheiras, são literalmente túneis que se estendiam por quilômetros e quilômetros de distância ao longo das linhas de fronteira inimiga. Essas trincheiras serviam ao mesmo tempo para que os soldados se protegessem dos tiros para não serem alvejados e garantiam também sua fixação naquela região que tinha sido dominada. O problema é que essas trincheiras acompanhavam alguns outros problemas. A fome e as doenças também eram os inimigos desses guerreiros. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo, tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, é dividida em duas grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914, que basicamente era o processo de deslocamento das tropas, dos equipamentos, das armas para as fronteiras do conflito. Já a segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Essa segunda fase ela vai ser muito mais violenta, vai ser muito mais crítica e também vai durar muito mais do que a primeira. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras, como já foi falado, eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, a distância entre a trincheira e a outra era mínima. Já o espaço que existia entre uma trincheira inimiga e outra era conhecida como Terra de Ninguém, e era preenchido com sacos de areias, arame farpado e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizados pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que com o tempo também passou a ser utilizado pelos franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda, que era muito mais mortal e eficiente. A respeito dos horrores da Guerra de Trincheiras, travadas na frente ocidental, vale ressaltar o relato feito pelo historiador Erich Hobsbawm. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros, nos parapeitos e trincheiras barricadas com sacos de areia, sobre as quais viviam como e com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia amaciavam o inimigo e os mandavam para baixo da terra. Até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegidos por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinados, metralhadoras que os ceifavam como eles sabiam que aconteceria. Na frente ocidental do conflito, ou seja, do lado oeste, destacaram-se batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados.
Já na frente oriental, ou seja, a leste, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia e no Oriente Médio. Destacou-se a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio lá entre as duas primeiras décadas do século XX. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre alemães e britânicos no mar. O panorama do conflito, pessoal, só foi mudar lá a partir de 1917 com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Presididos por Woodrow Wilson, entraram na guerra quando em uma embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o socialismo do país. A Primeira Guerra Mundial ela teve o seu fim como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. A Bulgária, a Áustria-Hungria e o Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício para colocar o fim à guerra após 4 anos de conflito. Como consequência desse armistício, ou seja, literalmente dessa declaração de paz e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o chamado Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado, pessoal, aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota em 1871, lá no processo de unificação alemã. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. Entre as condições impostas para a Alemanha no Tratado de Versalhes, temos a perda de todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história e que durou várias décadas para ser paga. Suas forças militares foram restritas a apenas 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo alemão. Outra consequência importante de destacarmos aqui com a Primeira Guerra Mundial é que o fim desse conflito também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Diversas novas nações surgiram, como a Polônia, a Finlândia e a Iugoslávia, e a Rússia acabou agora se tornando a União Soviética. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo e comentar aí qualquer dúvida que vocês tiverem. E para a próxima videoaula eu quero que vocês abram o livro Poliedro lá nas páginas 99 a 102 para a resolução das atividades, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais!